Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Judiciário não para. Mutirão do TJ garante pagamento de precatórios em meio à pandemia. TJRS amplia a força-tarefa de digitalização para o primeiro grau. Conheça os principais programas de apoio e proteção às vítimas de violência doméstica. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O Poder Judiciário Gaúcho levou a força-tarefa de digitalização de processos para o primeiro grau. O projeto iniciou nesta semana pela 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre. A medida amplia o projeto do TJRS, que prevê a virtualização de mais de 2 milhões de processos. Para essa fase, está prevista a digitalização de mais de 2.500 processos da Vara Cível da capital. A digitalização do acervo físico é um dos principais objetivos da administração, especialmente em razão do período pelo qual a gente passa. Foi dado um importante passo nesse sentido agora com a decisão de digitalização de varas cíveis do primeiro grau, iniciando agora com a 2ª Vara Cível. Segundo o juiz corregedor responsável pela virtualização, esta é mais uma medida importante da administração para a digitalização do acervo físico no sistema EPROC. Já em janeiro de 2018, quando iniciada a implantação do EPROC, já se iniciou iniciativas relativas à digitalização de processos. Em diversas outras implantações isso ocorreu. Eu destaco nesse período que de testes que aconteceu foi a digitalização de todo o acervo das varas de família da comarca de Porto Alegre. Nós temos, a partir de um projeto piloto que foi realizado, 4 varas integralmente eletrônicas. Agora, em razão dos avanços na área de TI, em avanços do sistema, em razão de todo o know-how que foi adquirido por nós nesse período, está sendo possível ir para uma nova etapa. Os processos físicos serão deslocados do Foro Central para o TJ pela equipe da Direção de Logística. A equipe da Direção Judiciária fará as atividades de digitalização e indexação, com o apoio da direção do TJ. Então, os arquivos finais serão remetidos para a 2ª Vara Cível fazer o cadastramento no EPROC. Todas as atividades serão supervisionadas pela Direção de Gestão de Pessoas para manter os cuidados e protocolos indicados pelas autoridades sanitárias. A etapa atual também é uma preparação para a digitalização em larga escala que está em licitação. Esta fase deve iniciar em agosto, integrando o planejamento estratégico do Judiciário. Agora, com a digitalização do acervo, inicialmente com a 2ª Vara Cível, a gente inicia aquilo que vai ser o mais perto da logística que será empregada em larga escala com o projeto de digitalização de todo o acervo do Estado. Então é um passo importante porque a gente vai, nesse momento, definir os fluxos, definir as equipes, enfim, tudo que é necessário para esse importante passo que se aproxima. O que antes era apenas uma ideia distante, agora finalmente começa a se tornar realidade. O diretor do Foro da capital destacou a importância dos esforços para tornar todos os processos eletrônicos. O ingresso dos processos criminais na plataforma EPROC e agora esse projeto de digitalização de primeiro e 2º grau são passos significativos e importantes na busca de algo que foi almejado durante muito tempo por magistrados e servidores do Poder Judiciário Gaúcho, que é tornar todos os seus feitos eletrônicos. Essas duas ações caminham fortemente nesse sentido. Em um momento histórico sem precedentes, percebemos que a visão sistêmica e a união de esforços são o caminho para minimizar os danos que certamente virão da pandemia.
Pensando nisso, o TJRS efetuou, desde o começo da atual administração, em fevereiro deste ano, quase 2.000 pagamentos de precatórios relacionados às dívidas do Estado. A Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desde o início dessa pandemia, atendendo ao chamado do presidente Voltaire, tem se dedicado ao cumprimento, ao pagamento dos precatórios do Estado e dos municípios, com todos os cuidados necessários num esquema de revezamento. Nós temos conseguido bons resultados, né, conforme se verifica aí dos expressivos números que nós conseguimos atingir. O Poder Judiciário Gaúcho realizou o pagamento de 1.742 precatórios. Mais de 247 milhões de reais foram depositados pelo Executivo em contas bancárias administradas pelo TJRS, que realizou o pagamento aos credores após conferência e homologação. Já as prefeituras municipais efetuaram o pagamento de 656 precatórios, que representa aproximadamente 72 milhões de reais. A juíza que coordena a Central de Precatórios do TJRS explica os critérios adotados para estabelecer a ordem de pagamento. A prioridade no pagamento dos precatórios, conforme a orientação do presidente Voltaire, tem sido focada principalmente no seguinte aspecto: muitos precatórios, a maioria deles, são direitos de crédito de pessoas, de cidadãos gaúchos que têm superpreferência, seja por doença grave, seja por idade ou por deficiência física. Então, exatamente, nós podemos constatar que são exatamente aqueles que são os mais atingidos pelo novo coronavírus. A magistrada destacou o trabalho desenvolvido pelos servidores em meio à pandemia. Segundo ela, a expectativa é que a Secretaria Estadual da Fazenda libere até o final de julho 16,5 milhões de reais para novos pagamentos. Tem sido esse o mote do nosso trabalho, pagar o maior número de precatórios no menor tempo possível. Claro, observando sempre os cuidados necessários de todos os que trabalham num esquema de revezamento, distanciamento, uso de EPIs, enfim, todas as cautelas que estão ao nosso alcance. A proprietária de uma joalheria foi morta em um assalto na manhã do dia 2 de julho, em Ametista do Sul, no norte do estado. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. A prisão preventiva dos 3 homens suspeitos de latrocínio foi decretada no último dia 3 pelo juiz de direito da comarca de Rodeio Bonito, Edivanilson de Araújo Lima. A dona da joalheria, Inês Ribeiro de Gregori, perdeu a vida ao ser atingida por um disparo de arma de fogo. Para o magistrado responsável pelo caso, a medida é necessária diante da gravidade do fato e do histórico dos suspeitos. Ele destacou que são indivíduos extremamente perigosos e podem retornar a cometer crimes caso continuem soltos. Os 3 suspeitos já estão presos e todos deverão responder ao processo detidos. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Sejusc Empresarial completa 30 dias de trabalho na próxima semana. Já voltamos. Lançado em 2018, o aplicativo Adoção foi criado para aproximar crianças e adolescentes com perfil menos procurado dos pretendentes aprovados no Cadastro Nacional de Adoção. Eles são adolescentes, grupos de irmãos e jovens com deficiências. A ideia é humanizar a busca com fotos, vídeos, cartas e desenhos para despertar o interesse e flexibilizar o perfil desejado pelos candidatos habilitados. As informações e imagens estão armazenadas em uma área de acesso restrito, cujo conteúdo estará disponível apenas às pessoas habilitadas à adoção, mediante cadastro e solicitação de acesso, fornecido pelo Poder Judiciário. O público em geral também pode baixar o app, mas só tem acesso a informações básicas sobre adoção, sem identificação dos jovens cadastrados no aplicativo. Com o app, as chances de ganhar uma nova família aumentaram para as crianças, assim como a esperança dos pretendentes.
A ferramenta está disponível para todo o país, nas versões Android e iOS. O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store. Com ele, as famílias habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção podem conhecer detalhes daqueles que poderão ser seus futuros filhos. A ferramenta é uma iniciativa do Poder Judiciário em parceria com o Ministério Público do Estado e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O aplicativo está inserido na campanha Deixe o Amor Te Surpreender, que desde 2016 vem dando visibilidade à questão. Baixe o aplicativo Adoção e deixe o amor te surpreender. O Centro Virtual de Mediação Empresarial é um canal direto de negociação para as empresas atingidas pelos efeitos da pandemia. Esta nova modalidade, implantada no TJRS, irá completar na próxima semana seus primeiros 30 dias de trabalho. O Centro Virtual de Mediação Empresarial está completando agora um mês de funcionamento. Já temos uma mediação em andamento que envolve o município de Porto Alegre e as empresas concessionárias do transporte de ônibus. Também mais 5 mediações agendadas, sendo uma pré-processual da comarca de Mostardas e outras 4 mediações de situações em que já há processo em andamento. Há um banner no site do tribunal com o link Mediação Empresarial, onde os interessados podem acessar o serviço. E também os magistrados com processos em andamento podem encaminhar o caso para o Sejusc através do e-mail setorial sejuscpoa@tjrs. O Comitê de Participação dos Adolescentes Acolhidos na Justiça realizou a primeira reunião virtual. O impacto da pandemia na realidade cotidiana de crianças e adolescentes acolhidos foi a pauta da videoconferência. Eles fizeram um relato sobre a rotina durante o isolamento social. As modificações no dia a dia dos serviços de acolhimento em virtude da pandemia foram debatidas durante a videoconferência. Foram sugeridas atividades que podem ser realizadas dentro das instituições durante o período de isolamento social e as medidas de proteção que devem ser adotadas. Também abordaram as atividades escolares e a manutenção dos acompanhamentos psicológicos que estão ocorrendo de forma virtual. Desde o final de 2018, nós trabalhamos no projeto Comitê do Adolescente Acolhido na Justiça. Em razão deste projeto, nós realizamos reuniões mensais com os adolescentes acolhidos, ocasião em que nós trocamos diversas informações e debatemos diversos temas de interesse dos adolescentes acolhidos na Justiça. No último dia 25 de junho, então, em razão da pandemia, nós realizamos a primeira reunião virtual com os adolescentes. Além dos jovens e adolescentes, participaram da reunião virtual a juíza corregedora Nara Cristina Nilman Cano Saraiva e integrantes do Comitê de Participação dos Adolescentes Acolhidos na Justiça da equipe da Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul. Participaram 8 adolescentes representantes do acolhimento
e os integrantes da Coordenadoria da Infância e da Juventude. A reunião foi bastante produtiva, discutimos a questão da pandemia nos acolhimentos, quais os trabalhos que continuavam sendo desenvolvidos, a questão escolar, a questão dos atendimentos psicológicos. Ao final, elaboramos um cronograma para a manutenção destas reuniões virtuais até o final do ano. Ao final da reunião virtual, foi organizado um cronograma de encontros para o semestre seguinte. A próxima videoconferência do grupo que compõe o comitê está prevista para o dia 16 de julho. Será abordada a questão da saúde mental de crianças e adolescentes em acolhimento. Após admitir que matou o filho Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, com uma corda de varal, Alexandra Dolgolkensky foi indiciada pelo crime. O inquérito com as conclusões da polícia sobre a morte do menino Rafael, de 11 anos, foi entregue no último dia 2 de julho à Justiça em Planalto. Conforme a juíza da comarca responsável pelo caso, Marilene Parisotto Campanha, o documento já foi remetido para análise do Ministério Público. A investigação aponta a mãe de Rafael como provável autora do crime. Ela confessou em depoimento à polícia ter estrangulado o menino, que desapareceu no dia 15 de maio. A Alexandra foi indiciada por homicídio qualificado com motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Nosso programa vai agora para mais um intervalo e no próximo bloco, Seminário de Questões Raciais e Poder Judiciário teve presença de magistrada gaúcha. Já voltamos. Mesmo em tempos de pandemia, a justiça não para. Servidores e magistrados do Judiciário Gaúcho continuam trabalhando durante o período de isolamento social para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul segue atuando em defesa das mulheres. Se você for vítima de qualquer tipo de violência, não se cale, denuncie. A Justiça Gaúcha está com você.
A juíza de direito Karen Pinheiro é uma das organizadoras e palestrante do seminário Questões Raciais e Poder Judiciário, que foi transmitido pela plataforma Cisco Webex e ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. O racismo brasileiro é um crime perfeito. A Grada Quilomba, por sua vez, diz que o Brasil é uma história de sucesso colonial. A questão racial no Brasil é um assunto latente. Apesar do tempo passado e dos avanços ocorridos, a realidade dos negros brasileiros ainda é marcada pelo racismo velado, pela segregação, discriminação, falta de oportunidade e pela violência. Racismo estrutural, ele se manifesta, por um lado, no nosso dia a dia, com expressões racistas, com piadas racistas, e um evento como esse ele é importante para chamar a atenção para o problema e, com isso, a gente promover uma educação de uma forma mais ampla da população, não apenas do sistema de justiça. É bem importante frisar que o evento ele é aberto para toda a população, não apenas para a comunidade jurídica. Então, esse tipo de racismo estrutural que está no dia a dia da sociedade brasileira, ele precisa ser muito combatido. E um evento como esse tem uma de suas finalidades. A outra, que também é manifestação do racismo estrutural, é justamente essa questão, a participação racial na justiça brasileira. 18% do número de juízes se apresentam, se autodeclaram negros. Mas é importante salientar que desses 8%, a grande maioria está no primeiro grau de jurisdição na qualidade de juiz substituto. O seminário foi realizado em 2 dias. Discutimos sobre a possibilidade de julgamento com perspectiva de raça, considerando que a raça é um marcador social importante. Conversamos sobre o acesso aos cargos da magistratura e todas as dificuldades que dizem respeito às pessoas negras para poderem prestarem os concursos e ingressarem nas carreiras jurídicas de um modo geral. Falamos sobre questões relativas a encarceramento. Discutimos de onde fala o juiz brasileiro, levando em consideração que a maioria dos magistrados do nosso país são homens e brancos, que somos apenas 18% de pretos e pardos, 1,6% de pretos, e dentre eles eu me incluo. Diante dessas urgências, o CNJ realizou o evento voltado a reflexões acerca do enfrentamento do racismo estrutural, que se manifesta também no sistema de justiça. A gaúcha juíza de direito Karen Pinheiro é uma das organizadoras e palestrante do seminário. Representar o Rio Grande do Sul é um grande orgulho. Foi nesse estado que eu nasci, esse estado que me forjou, e essa é a instituição, Tribunal de Justiça, que me sustenta como uma voz que é capaz de vocalizar demandas tão importantes, respeita o trabalho que eu desenvolvo e abre as portas e espaços para que a gente possa fazer essa discussão de forma madura, séria, coerente, responsável e, mais do que discutir, propor e realizar ações concretas para o nosso cotidiano. O encontro aconteceu de uma forma que se tornou comum em tempos de pandemia. Os 2.100 inscritos participaram de maneira online no evento que reuniu ministros, juízes e especialistas para análises e reflexões sobre o enfrentamento do racismo. A violência doméstica sempre foi um desafio para as autoridades e para a sociedade. Nesse período de isolamento social, as estatísticas são ainda mais preocupantes. Conheça agora alguns dos principais programas de apoio e proteção às vítimas de violência doméstica. Em época de isolamento social, o Judiciário Gaúcho não para e segue em trabalho remoto para prestar atendimento aos jurisdicionados, principalmente na defesa dos direitos dos cidadãos. No âmbito do combate à violência doméstica contra a mulher, o TJRS lançou a campanha Quarentena Sem Violência, que busca levar informação sobre canais de denúncia através de cartazes fixados em supermercados e farmácias do estado.
Outro projeto direcionado em auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica é a campanha Máscara Roxa. O Tribunal de Justiça é um dos apoiadores da campanha, que terá nas farmácias o ponto de referência. Basta a vítima ir até o estabelecimento e pedir uma máscara roxa. Então, o atendente da farmácia passará à Polícia Civil as informações que irá coletar. A campanha Sinal Vermelho é um projeto da Associação dos Magistrados do Brasil com o Conselho Nacional de Justiça. Mulheres vítimas de violência poderão ir a farmácias em todo o país que aderirem à campanha com um sinal vermelho na mão para identificar que precisam de ajuda. O farmacêutico ou balconista estão orientados a prestar auxílio e comunicar às autoridades sobre a denúncia. Mesmo durante o período de isolamento social, o Sejusc Justiça Restaurativa de Porto Alegre mantém a parceria com o Asilo Padre Cacique. Neste momento delicado, um pequeno gesto de carinho pode ter muito significado. Foi através de uma mensagem virtual sobre otimismo e companheirismo em tempos de crise que o Sejusc encontrou uma forma de se fazer presente no cotidiano dos idosos que vivem no lar. A nossa equipe do Sejusc Justiça Restaurativa aqui de Porto Alegre, comandada pelo Dr. Fábio, estava pensando em como seguir com o trabalho no asilo neste momento em que nós não podemos ir fisicamente até lá. Nós tivemos algumas ideias, conversamos com a assistente social, mas nem todas as ideias elas iriam conseguir contemplar os moradores, porque cada um deles tem uma condição, uma particularidade. Então, a Rogéria nos avisou que iria retomar as atividades que ela realiza com os moradores e nós decidimos colaborar, enviando um vídeo para que ela pudesse conversar com eles. Então, a nossa equipe escolheu um vídeo que aborda sobre a importância do companheirismo em momentos de crise, demonstrando como é fundamental que todos se auxiliem e se cuidem, especialmente nessa realidade que nós estamos vivendo atualmente. Após relatos de idosos que estão sentindo falta das visitas e práticas restaurativas, a servidora Andressa Ferrari Airoldi, do Sejusc, e a assistente social do Asilo Padre Cacique, Rogéria Panizzi, elaboraram essa atividade. E nós também enviamos uma mensagem de otimismo para os moradores. Então, a assistente social passou o vídeo, mostrou a mensagem para os moradores, trabalhou com eles sobre o assunto e o retorno foi super positivo, os moradores gostaram bastante. Enviaram um abraço para nós, para os nossos facilitadores e falaram que nos aguardam assim que seja possível o nosso retorno lá. A parceria entre o Sejusc e o Asilo Padre Cacique existe há 4 anos. O projeto tem como foco construir e manter relações saudáveis entre os idosos. A intenção é valorizar o envelhecimento digno e pleno de todos, além de evitar eventuais conflitos. Nessa parceria, nós costumamos visitar o asilo de 3 a 4 vezes por ano e realizar uma prática restaurativa com eles. Os moradores eles são organizados em grupos de aproximadamente 10 e cada um desses grupos ele é formado de acordo com os dormitórios dos moradores. Então nós, os nossos facilitadores, vamos ao asilo em vários dias para atender a todos. Nessa prática restaurativa, nós costumamos abordar um assunto de acordo com a necessidade dos moradores e esse assunto nós escolhemos em conjunto com a assistente social Rogéria. Para o ano de 2020, nós tínhamos agendado nossa primeira prática para março, mas ela precisou ser cancelada. E estão encerradas as inscrições para o processo seletivo do Poder Judiciário para estagiários do nível superior. O edital está disponível na página de estágios no site do TJRS. A prova online está prevista para acontecer no dia 21 de julho. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas em Porto Alegre, tanto na comarca, Foro Central e regionais, como nas unidades do Tribunal de Justiça. O endereço eletrônico indicado reúne uma série de informações úteis aos estudantes, como o valor da Bolsa Auxílio em instituições de ensino conveniadas. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais.
E para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!